A gente esperava muito o Campos Neto para falar da taxa de juros, né? Não sei se vai bater 15 daqui a pouco aqui. Qual que você acha que é a previsão para o Brasil? E, de novo, explicando por que sobe a taxa de juros para conter a inflação. Porque muito tempo foi culpado o Banco Central, né? Virou uma disputa, né? De ser o malvadão dessa história. Queria que você explicasse para a gente. Olha, eu saí do Banco Central há pouco, estou num período que a gente tem quarentena. Você não pode falar? Então eu não chuta. Eu não quero comentar. Não, mas você pode dar uma de, por exemplo, o Lula. Vamos falar assim. Mímica. O Lula pressionou muito você na época. Como é que foi? Eu não quero comentar não pode Copom, não? Mas deixa eu falar, eu acho que o Banco Central está indo super bem. Eu acho que o Banco Central está indo super bem. Eu acho que o problema não está no Banco Central. Às vezes tem muita mídia em torno do Banco Central. O Banco Central tem uma ferramenta que é os juros, né, para atingir uma missão que nem é dada por ele. A missão é dada pelo governo. O governo que escolhe a meta, o governo que escolhe o processo. O governo, por exemplo, poderia mudar tudo se quisesse, mas não. O governo escolheu fazer a meta de inflação do jeito que ela é feita e tem uma meta que é escolhida pelo governo. O Banco Central usa os juros para atingir aquela meta, né? Então, assim, eu acho que o Banco Central está fazendo um bom trabalho, não tenho crítica em relação a isso. Não quero comentar de curto prazo, porque acho que não seria bom para mim nem para o Banco Central. Mas, assim, eu acho que a gente tem que olhar um período mais longo, né? Um período mais longo que a gente está vindo. Aí a gente começa a ver que a gente tem problemas que não é de hoje, não é de ontem, já há algum tempo. E a gente vem embarcando, vamos dizer assim, numa linha, vamos dizer assim, de medidas que elas têm a mesma característica. E é uma característica que às vezes parece boa no curto prazo, mas ela não é boa no longo prazo, que é, olha, eu preciso fazer mais gasto social. Eu quero ajudar melhor, eu quero ajudar mais as pessoas, o que é ótimo e precisa ser feito. Precisa também ter uma porta de saída, né? Quando você estimula a demanda, né, ou seja, eu estou dando dinheiro, né, para as pessoas que precisam, que vão consumir. É ótimo, porque as pessoas precisam consumir. Mas a gente precisa saber qual é a implicação disso no longo prazo. Então, se eu sempre faço isso, e como o governo não tem como pagar conta, ele precisa aumentar imposto, né? Da onde que eu estou aumentando imposto? Eu estou aumentando imposto do que a gente chama de super ricos, que é o estoque de poupança, e estou aumentando imposto das empresas, né, de formação de capital. Então, se eu estou sempre estimulando a demanda de curto prazo e cobrando e usando, e o dinheiro para pagar isso vem de investimento, no final das contas eu vou ter mais consumo e menos investimento. Se a gente pegar isso numa trajetória mais longa, mais consumo e menos investimento é mais inflação, né? Então, se eu continuo fazendo medidas que eu sempre quero estimular a demanda de curto prazo, porque é uma visão mais de curto prazo, e quem vai pagar a conta é o estoque de poupança e o capital, duas coisas acontecem. Eu vou ter mais consumo e menos investimento, que significa menos produtos na frente. Então, mais consumo para menos produtos é igual a inflação. Sim. Uma outra coisa que está acontecendo é eu sempre coloco o imposto no capital. Então, agora, por exemplo, eu quero tirar todo o imposto da mão de obra. E se eu tirar todo o imposto da mão de obra e colocar no capital, quando você for fazer uma obra na sua casa, é razoável imaginar que você vai ter muita gente com pá e pouca máquina. Porque a mão de obra é barata e a máquina é cara. E quando você tem mais unidades de mão de obra para menos unidade de capital, a sua produção não é muito eficiente. Você pode ver que se você tiver uma obra com muita pá e pouca britadeira, ela não vai ser tão eficiente. Às vezes pode ter um cara só lá com a britadeira e vai fazer uma obra mais rápido. Então, estou usando esse exemplo porque eu acho que a gente está nessa trajetória, né, de dizer que eu quero fazer, né, vamos dizer assim, mais programas sociais, justiça social, que é muito bom e é importante fazer, mas que eu sempre estou pagando a conta com o lado do capital e com o lado do investimento. A única alternativa a isso seria o governo investir muito. Só que o governo não investe muito, o governo gasta muito. Se você pegar o que é investimento, Sim. é pouco. Então a gente está um pouco nessa armadilha, né, nessa situação que gera, né, vamos dizer assim, uma inflação estrutural à frente, né, e gera um problema para a gente ser produtivo. Tanto é que você tira hoje o mundo agro e a produtividade do Brasil não cresceu quase nada, ela até caiu, né, nos últimos anos, se você olhar uma média mais longa. Ô Roberto, qual o maior desafio que você enfrentou nesses anos que você teve no Banco Central? Aquela coisa que você ficou sem dormir, você falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora, hein, aqui? Eu durmo muito bem, né? A minha esposa sempre fala que eu durmo muito bem. Aliás, a minha esposa é fã, minha esposa está aqui. Ela falou que se eu não viesse no Pânico, ela me matava. Tá vendo só? Tá vendo só esposa? Adriana. Tudo bom, Adriana? Recebo carinho. Obrigado aí pelas... Tá vendo? Tá vendo não só? ela manda no Banco Central. Tá vendo? Aí a gente achando é um pau mandado. Dá R$100 pra Adriana. Ela mandou ele vir. Obrigado, viu? E aí, Roberto, qual o maior Obrigado desafio? também pela sua participação. Então, assim, eu acho, eu tenho uma característica, eu não tenho muitos problemas de dormir, eu tento sempre fazer a decisão técnica. Sempre tento me apoiar na decisão, vamos dizer assim, no trabalho técnico feito pelos outros, trabalhar em equipe. Eu tinha uma frase que eu achava muito boa, eu mandei fazer um quadro e pregar na sala do Copom, que dizia que a autoridade do argumento vale mais que o argumento da autoridade, né? Então, que é exatamente para a gente ter certeza que a gente trabalha em equipe,
né, e que a gente fomenta o debate. E eu gosto de trabalhar com pessoas que pensam diferente de mim, que desafiam. A gente teve momentos difíceis na pandemia, porque Sim. O que é a dificuldade para um banqueiro central? É quando ele olha para frente e fala, eu não sei o que vai acontecer. Exato. E o meu modelo não está preparado para prever isso. O meu modelo não sabe, não tem a menor ideia do que está acontecendo. As pessoas estão em casa, ninguém está saindo de casa. Você roda o modelo, qual vai ser o crescimento, qual vai ser a inflação? Ninguém sabia. Não só no Brasil, como em lugar nenhum do mundo. Mas a gente sabia que ia ter, vamos dizer assim, um programa de enfrentamento grande, ou seja, a gente tem, vamos dizer, duas dimensões. Primeiro, o governo ia gastar mais, né, para socorrer as pessoas, as empresas, e os bancos centrais iam cair os juros, que ia estimular mais o crédito, né? Então isso foi feito. Então a gente estava naquele ambiente que a gente não sabia o que ia acontecer. As pessoas diziam que ia ter uma recessão mundial sem proporções. No final das contas, a gente olha, né, depois do fato, a queda do crescimento, não só no Brasil, mas em vários países, foi bem menor do que o esperado. O gasto também foi muito maior do que o esperado. Foi o maior gasto. Você pensar que o mundo coletivamente gastou 11%, 12% do PIB em 12 meses, isso nunca aconteceu. Na crise de 2008 foi 4 vezes menor. E aí depois você tem que lidar. Bom, eu resolvi aqui um grande problema, que foi a pandemia, mas eu tenho um efeito colateral. Qual foi o efeito colateral? Foi o maior processo inflacionário sincronizado de países em muitos anos. E o Brasil fez parte dele, né? Mas como vários outros. Então eu diria que o momento, para mim, o momento mais difícil, os momentos mais difíceis são aqueles momentos que você tem muita incerteza e que as variáveis que você tem e os modelos que você tem, você sabe que não vai funcionar para aquele momento. Então você tem que pensar muito fora da caixa. Boa. Você acha que o momento agora é pior do que foi na pandemia, com essa briga aí do Trump e da China? Eu acho que não. Eu acho que a pandemia, teve algumas semanas durante a pandemia que a gente se reunia, os bancos centrais, um olhava para o outro e falava, como é que vai ser, né? O que vai acontecer? Qual vai ser o impacto no crescimento? Qual é o impacto das pessoas ficarem em casa? Ninguém sabia como é que ia ser a adaptabilidade, né, da economia a isso. Foi muito melhor do que o esperado, né? Uhum. Inclusive desenvolveu processos tecnológicos que hoje servem, né, e que ajudam as pessoas. A gente faz hoje, quantas videoconferências a gente faz hoje? Sim. Não era comum eu passar o dia fazendo 3, 4, 5 videoconferências. Hoje é natural e é mais eficiente. Às vezes você está na sua casa, faz 5, 6 reuniões e tal. Então isso aconteceu. Então eu acho que agora a gente tem uma incerteza em relação ao que os Estados Unidos diz, que é uma busca por reciprocidade, que eu espero que seja reciprocidade, espero que não seja uma coisa protecionista, porque aí eu acho que vai ter mais ineficiência, mas se for a reciprocidade, que é o que eu escuto os economistas americanos falarem, eu acho que a gente vai ter, né, algum ruído, em algum momento pode estabilizar na frente. A comunicação não foi boa, a tabela eu acho que deixou muitas dúvidas em relação a qual é o verdadeiro objetivo, e agora eles têm que explicar melhor. O governo gasta muito tempo tentando ganhar credibilidade. E aí, quando dá um deslize, perde muito rápido, né? E aí, quando você perde muito rápido, você demora um pouco mais para ganhar. Então, eu acho que tem um processo agora da gente tentar entender o que vai acontecer. Os mercados começam a ficar mais voláteis porque não entendem. E tem uma outra coisa que pouca gente fala, que é, se a incerteza for muito grande, os mercados podem fazer um plano que até seria bom, dá errado. Porque se o mercado começa a ter uma correção não linear, ou seja, começa a ir para o desespero, você começa a gerar alocações na economia resultante daquilo que faz com que o plano não funcione. Roberto, você foi muito atacado e até responsabilizado, né, por a taxa de juros estar alta. Nós todos acompanhamos tudo isso. Você pode explicar um pouquinho qual que é a responsabilidade do presidente do Banco Central, como funciona o Conselho Monetário, como são tomadas as decisões e quem eram as pessoas que compunham, quando você era presidente, o Conselho Monetário e como é que está a composição agora? Olha, a autonomia faz com que você tenha um presidente que fique 4 anos, né, 2 anos em cada mandato, e são 8 diretores, em cada ano o governo pode trocar 2 diretores, né? Então, quando eu comecei no Banco Central, tinha um entendimento de que a ideia era que eu teria liberdade total para trabalhar. Então eu escolhia os 2 diretores, eu mandava lá o nome do presidente, às vezes ele ligava lá, isso aí mesmo, tá bom, tchau. Então assim, eu escolhia os diretores. Nos primeiros 4 anos eu escolhi os diretores mesmo depois da autonomia. Quando cruzou outro governo, existia, obviamente, e acho que até razoável, o governo queria, né, escolher os diretores que ele queria, ele tinha direito de escolher os diretores. E o processo foi assim, bem suave nesse sentido também. Ele escolhia os diretores, algumas vezes o
eles falavam comigo, olha, estou pensando nisso, o que você acha e tal. Nunca teve nenhum grande problema. O governo teve algumas escolhas que passaram assim por um debate, teve algumas outras coisas que eu fiquei sabendo pelos jornais, pela televisão. Faz parte da autonomia, lembrando que eu defendi a autonomia, né? Eu ajudei a fazer o projeto. Então eu não posso ir contra o projeto que eu mesmo ajudei a fazer. Eu acho que ele é ótimo. A gente estava tendo uma festa agora de 60 anos do Banco Central, que estava lá ministros, gente do Suprema Corte, do STF, e eu olhei aquilo e falei assim, pô, eu estou feliz dessa festa aqui. Por quê? Porque eu acho que o Banco Central está ganhando institucionalidade. Eu vou contar uma história aqui rapidinho do Banco Central do Peru, que acho que é uma história que eu sempre conto, mas é interessante. Então tem um presidente do Banco Central do Peru que chama Julio Velarde. Ele é super amigo meu. Ele está lá há 18 anos. Aí você olha em 18 anos, o Peru já trocou presidente, um já se matou, o outro já fez ataque, não sei o quê, e ele está lá, tranquilo. E eu falo para ele, Julio, essa confusão em toda aqui no país durante esses anos, e você está aí tranquilo, ninguém te ataca. Ele falou, olha, na primeira transição do governo teve algum ataque, depois as pessoas, o Congresso, a sociedade entendeu que o Banco Central Autônomo era bom, e hoje em dia isso não é mais assunto. O governo briga, os ministros brigam, mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho que é técnico. Então, eu espero que a gente consiga atingir esse nível de maturidade. Eu acho que esse evento de 60 anos que teve agora foi um evento nesse sentido, de falar, olha, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro, mas o Banco Central é técnico. Quem dá a missão do Banco Central, botaram uma foto do Julio Velarde ali agora. Então, quem dá ao Julio aí? Bonito ele não é, né? Parece seu barriga, né? Bonito. Parece o pinguim. Se o quesito for beleza... Deixa eu só fazer um break agora, Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o Tomé Abduch, estamos aqui com o nosso querido Roberto Campos Neto e o nosso... uma elegância. Encontro de notáveis. É um encontro de notáveis nesse programa. É só um break rapidinho para a rede de rádio. A gente continua para você que está na TV aí, nas outras plataformas. Muito bem, presidente, a gente está falando da autonomia do Banco Central. E como é que é a questão? Porque assim, o Banco Central ele é utilizado politicamente. Olha, a culpa é deles. Como é que os profissionais que você disse, que a maioria são técnicos lá, lidam com essa pressão política externa dentro do Banco Central? É um processo de aprendizado, né? É a primeira vez que a gente tem um Banco Central autônomo que atravessa um governo para o outro, né? Então, até o próprio ministro disse, olha, é a primeira vez que um ministro vai ter que conviver com o presidente do Banco Central, o ministro da Economia vai ter que conviver com o presidente do Banco Central que ele não colocou. E eu acho que esse processo tem um aprendizado, né? Mas eu acho que o governo aprendeu uma coisa, quando você ataca o Banco Central, você tira um pouco a credibilidade do Banco Central. Por mais que ele seja técnico, o Banco Central sendo atacado, existe uma dúvida sobre a capacidade do Banco Central de responder, porque é um órgão contra um governo inteiro. Quando você ataca o Banco Central e a credibilidade do Banco Central cai, o custo, né, de fazer a inflação convergir, para mim, é até maior. Então, quando o governo ataca o Banco Central, é como se ele estivesse dando um tiro no próprio pé, porque ele vai fazer com que o custo de convergência da inflação seja maior, ou seja, muito provavelmente você vai ter que conviver com juros mais altos do que você teria que conviver se você tivesse mais harmonia com o Banco Central. Então, eu acho que essa lição está sendo aprendida, né? É importante entender que o Banco Central é técnico, não age politicamente, e quando você ataca o Banco Central e diminui a credibilidade do Banco Central, você faz com que o custo de convergência seja maior. Como é que era antes? Quando não era que o Banco Central não tinha toda essa autonomia? Olha, o presidente escolhia, né? O presidente da República escolhia o presidente do Banco Central. Durante muitos anos existia um acordo meio implícito que o Banco Central tinha autonomia, mas quem decidia era o presidente da República. Se um dia ele entendesse que deveria trocar o presidente, ele poderia trocar. Tem algumas passagens nesse sentido, inclusive no livro do Meirelles, né? E aí você tem a autonomia de fato. A autonomia de fato é muito boa, por quê? Porque a gente está num mundo mais polarizado. No mundo mais polarizado, com autonomia de fato, você não precisa confiar de que o executivo vai seguir o que foi acordado. Está escrito na lei, né? Então assim, eu vou deixar o presidente do Banco Central, eu vou tirar. Não. Você não tem direito nem de deixar nada. É a lei que está dizendo isso, a menos que você vá no Congresso e consiga derrubar a lei. Então, assim, o fato de estar na lei, eu acho que dá uma estabilidade maior de longo prazo. Eu acho que a transição de um governo para o outro teria sido uma transição com maior volatilidade de mercados se não tivesse tido a autonomia do Banco Central, né? Você vê que o Banco Central resistiu, teve muitos ataques, depois eu acho que teve um período de melhora. Eu acho que isso está, né, amadurecendo, é um processo que está amadurecendo. Presidente, a gente cresce um pouquinho mais de 3%, já gera inflação, e aí o Banco Central tem que ligar a turbina dos juros. Como é que a gente sai dessa armadilha a curto prazo? O que dá para o governo fazer para o Banco Central não ter que subir os juros e a gente ter um crescimento sustentável? Ou seja, aumentar a renda, diminuir o desemprego e ainda não gerar inflação. Eu acho que, assim, é óbvio que não tem uma solução mágica rápida que vai funcionar em 1, 2 meses.
mas acho que passa pelo caminho de você estimular a oferta e não a demanda, né? Então, assim, existe às vezes uma percepção muito errada que eu vejo em muita gente falando que acha que a inflação, né, é um fenômeno de oferta e que a inflação é um fenômeno de oferta e que o crescimento é um fenômeno de demanda. Então, se eu estimular a demanda, eu vou gerar crescimento, porque as pessoas vão consumir mais e porque elas estão consumindo mais, os outros vão produzir mais. Não funciona muito bem assim na economia, é mais ou menos o contrário. O que eu preciso é estimular a oferta, porque estimulando a oferta, eu estimulo a produção, acaba gerando emprego e aí eu tenho um nível de renda, vamos dizer assim, um equilíbrio macroeconômico mais sustentável para seguir um crescimento sem inflação. Como eu disse anteriormente, grande parte das políticas do governo nos últimos tempos são políticas mais ligadas, vamos dizer assim, a uma visão política, eleitoreira, mais de curto prazo. Então, vou estimular a demanda. Como eu não tenho como pagar, eu tenho que tirar de algum lugar, eu acabo tirando, né, da parte produtiva, porque eu tiro da poupança ou da formação de capital. Então, a gente precisa reverter esse equilíbrio. A gente precisa entender que a gente precisa, de fato, ter mais políticas de oferta. E o governo precisa gastar menos e investir mais também. Então, precisa ter uma parte de um ajuste. Hoje, a dívida nominal do Brasil vai caminhar para crescer 9% ao ano. Então, 9% ao ano, com sua dívida lá, você que tem um dinheiro emprestado, 9,5% ela cresce por ano. E aí você tenta fazer uma economia para contrabalançar esse 9,5% que cresce. Um pedaço grande, obviamente, é juros, né? Porque está incluído juros. Então, se você não faz um equilíbrio, ou se você não tenta fazer um que a gente chama de superávit primário, que é que eu tento gastar menos do que eu arrecado, para abater um pouco esse crescimento, ele vai crescendo. Então, hoje, como essa dívida nominal é muito grande, o mercado coloca no preço que vai ter, né? Vamos dizer que a trajetória da dívida vai ser crescente. E por isso, né, a gente tem, quando a gente olha as variáveis de longo prazo, tanto a taxa de juros longa como a taxa de juros real longa, elas têm um pouco no preço essa incerteza que é criada por uma dívida que é grande, por um juros que é alto, que faz a dívida crescer. Agora, não adianta só falar assim, não, então eu vou cortar os juros, porque se eu cortar os juros, aí eu tenho mais inflação, porque eu tenho, de novo, um país que está, né, crescendo mais do que a sua capacidade, que é a sua pergunta original. E a gente consegue ver isso em vários lugares. A demanda agregada cresce muito mais do que o PIB, a gente tem uma necessidade de importar maior, então a importação cresce em relação à exportação, lembrando que quando tem muita demanda e eu não consigo produzir no país, eu tenho que importar. Então, todas as variáveis que medem se o país está aquecido ou não, ou seja, está crescendo mais que as capacidades, como se tivesse várias luzinhas, todas elas acendem. Então, mostra que a gente precisa de um equilíbrio onde a gente produz mais. Ou seja, mais políticas, só para terminar, mais políticas de estímulo à oferta. Só que aumentar a capacidade demora tempo, né? E aí não traz votos, é isso? Está correta essa lógica? Demora um certo tempo para aumentar a oferta? Demora um certo tempo, né? Demanda uma estruturação grande, são políticas que precisam ter, né, aprovação do Congresso, precisa ter uma sincronia com a parte judiciária, porque muita coisa acaba sendo judicializada, mas eu acho que é o caminho, né? Eu acho que hoje o caminho passa por você pensar, olhar mais para frente, olhar uma coisa mais longa, não fazer política de curto prazo, olhar mais para o longo. Mas isso não dá voto, né? Isso não dá voto. Esse é que é o problema. O que você acha do Alckmin agora? O Alckmin bolou um negócio sensacional. Ele quer tirar o alimento e a luz da taxa de inflação, ele bolou. O que você acha dessa estratégia? Eu achei boa. Eu achei que teve uma puta ideia. Sacada. Claro, gênio. Não, olha, tem vários países que usam o conceito de core inflation, né, que a gente chama de núcleo, que é você tirar as coisas que são mais voláteis, né? E aí, em muitos casos, é alimentos e energia. O problema é que o Banco Central tem uma meta. E um país como o Brasil, que é um país pobre, alimento é um peso muito grande na cesta das pessoas. E não é só alimento, alimento espalha. E também não é verdade que a inflação hoje é só de alimentos. Se você olhar serviços, está rodando com uma inflação alta. O último número foi 0,96, ou seja, quando você 0,96 anualizado, mensal quando você anualiza. E você tem também uma coisa que, se você tiver uma meta de inflação que não reflita o que as pessoas sentem no bolso, fica um descompasso entre o que o Banco Central está fazendo e qual é a percepção de inflação. Se eu persigo uma meta de inflação que não é aquilo que as pessoas sentem no dia a dia, vai começar a ter um descrédito, vai começar a ter uma perda de credibilidade em relação ao trabalho do Banco Central. Então, alguns países sim usam essa medida, mas são países onde tem duas coisas. Primeiro, o peso de energia e de alimentos é muito mais baixo na inflação do dia a dia, e são países que têm uma trajetória inflacionária mais estável. No Brasil, como é muito volátil e a comunicação entre alimentos e serviços, e energia e serviços, e energia e indústria é muito maior, a gente não recomenda que isso seja feito. Tá vendo?
Geraldo Alckmin tem uma pergunta. Não está recomendado para... Esse. Que mais? Tem audiência? Guerezito. Na verdade, assim, o grande povo brasileiro, que é o que trabalha todos os dias lá, tal, e não tem muito tempo de prestar atenção na economia e nem às vezes estudar sobre isso, sempre acaba com aquela questão de tipo assim, as coisas estão muito caras e eu não tenho grana para comprar por causa da inflação. Existe uma maneira muito fácil de explicar para o público de o que é de fato a inflação e por que cada vez menos o nosso dinheiro tem poder de compra? Existe uma maneira fácil que é o governo gasta mais que arrecada. Então, se a gente pegar um sistema fechado, imagina tudo que você tivesse, fossem 4 coisas para comprar em um dinheiro limitado. Se eu coloco mais dinheiro para comprar aquelas mesmas coisas, a coisa vai ser mais cara. Então, estou dando uma visão muito simplista para as pessoas entenderem, mas de fato, quando o governo gasta mais do que arrecada por um período maior e é obrigado a emitir ou imprimir dinheiro ou emitir dívida, você entra nesse processo, que é um processo que tem outros desequilíbrios, esse não é o único, tem outros desequilíbrios, mas é importante entender que na cabeça das pessoas a inflação, ela não é o fenômeno geral da inflação. Na cabeça das pessoas, a inflação está muito ligada a uma coisa que os economistas gostam de chamar de preço saliente. O que é o preço saliente? É aquilo que você lembra. Então, por exemplo, você lembra da picanha, você lembra do ovo. Café. Nos Estados Unidos, você lembra da gasolina na bomba. Nos Estados Unidos, é a gasolina na bomba. Se a gasolina na bomba sobe, pode estar todo o resto, mas as pessoas acham que a inflação está mais alta. Então, tem esse tema dos preços salientes, que, aliás, é muito estudado em economia, e que, às vezes, os governos tentam, para parecer que a inflação está um pouco menor, controlar alguns preços salientes. Ou seja, eu estou com a inflação mais alta, mas deixa eu controlar os preços que as pessoas percebem. Isso geralmente também gera arbitragem, não é uma política muito eficiente, mas a forma de explicar para as pessoas olha, se alguém se endivida muito mais do que tem capacidade de pagar, o juros vai sendo mais alto, E, eventualmente, a pessoa vai ter dificuldade de pagar. Então, para a gente ter uma taxa de juros mais baixa, uma inflação mais baixa e um crescimento sustentável, a gente precisa acertar as contas do governo. Eu acredito que tem outras pessoas que pensam diferente, mas eu tenho uma forte crença que esse é o caminho. Mas tá difícil, Mas qual a dificuldade que o governo tem de compreender uma coisa que é tão simples? Porque nas nossas casas, se você gastar mais do que você ganha, você quebra. Você não tem dinheiro para pagar suas contas. E vai chegar no momento que você está endividado, devendo o banco, devendo cartão de crédito. E no governo não é diferente disso. Qual a dificuldade que eles têm? E por que eles estão inflando tanto o tamanho do Estado, um número de ministérios tão significativo, estão gastando dinheiro a rodo? O brasileiro normal não consegue compreender isso, Roberto, porque é muito simples, não é nada de difícil compreensão. Olha, não é tão fácil resolver, porque tem muitos gastos que eles já vêm carimbados, ou seja, são gastos que a própria lei faz com que você tenha que gastar XYZ para alguns setores. O gasto discricionário do governo é pequeno, então você precisa desindexar. Primeiro você precisa ter mais liberdade para realocar os seus gastos. Então eu acho que a desvinculação, a desindexação, uma coisa que já foi debatida e era muito debatida inclusive pelo ministro Paulo Guedes, eu acho que a gente precisa entender que hoje o orçamento é muito engessado, a gente tem um problema com isso. Inclusive alguns lugares como São Paulo, por exemplo, começou a desvincular. Aqui o governador Tarcísio desvinculou algumas coisas e tal, porque dá mais liberdade no orçamento. Esse é um problema que nós temos. Outro problema que nós temos a gente tem uma visão mais assistencialista. Então eu preciso ter certeza que eu consigo manter meus programas sociais. E aí eu acho que em alguns desses programas, os programas são muito bons, porque o Brasil é um país que tem muita desigualdade e é preciso. Mas a gente precisa ter porta de saída. Eu acho que mais do que dar dinheiro para as pessoas, a gente precisa oferecer prosperidade. Eu quero oferecer uma oportunidade da pessoa ter um emprego. Eu não quero que ela fique dependente do Estado. Hoje a gente pega estados que mais de 50% da população depende do governo. Tudo bem, talvez seja importante nesse momento, mas qual é a estratégia de saída disso? E outra coisa, você começa a ver pesquisas onde as pessoas que recebem auxílio durante um tempo muito grande, elas começam a não mais achar que aquilo é uma coisa boa para elas, porque passa a sensação de dependência e de falta de prosperidade. Então, eu acho que o que a gente precisa ter é uma política que incentive mais a oferta, que incentive mais o tomador de risco, que é um empresário, que é quem de fato está ali na ponta tomando risco, gerando emprego, às vezes dá errado, às vezes dá certo, vocês sabem disso aqui. E a gente precisa ter uma estratégia de saída de alguns desses programas e dar prosperidade para as pessoas e não dependência.